Boa noite. Bem-vindos. Terceiro direto da apresentação dos produtores que vão estar presentes no Inofil Wine Fest, próximo dia 20 de novembro, no Porto. Hoje, da Quinta do Gradil, com o João Horta, Brand Manager. Enquanto o João entra, está. Olá, João, bem-vindo. A ver e ouvir bem? Boa noite. Olá, perfeito. Estava a dizer, portanto, que a conversa hoje era com a Quinta do Gradil, um dos produtores presentes, dia 20, no Porto. A bilheteira já está disponível, é um exclusivo ticket line, nos locais habituais e online, sendo que em pré-venda o bilhete é mais barato, são 15 euros para ter acesso ao recinto de prova, onde vão estar 30 produtores nacionais de todo o país, pequena e média dimensão, e que representam um pouco do melhor que se faz neste país. E um deles é precisamente a Quinta do Gradil. E hoje, para conversarmos um pouco, o João, e obrigado, João, pela presença, vem até aqui e eu gostaria de falar um pouco do projeto, fazendo desde já um resumo para quem nos vai acompanhar. Portanto, a ideia aqui era começarmos pela história. Como é que começa a Quinta do Gradil, há quanto tempo começa, depois passar um bocadinho pelo terroir, onde é que estão, quais são os solos, as castas, o clima, no fundo o que é que define o terroir do Gradil, para depois irmos até aos vinhos, que vinhos é que produzem, e deixar para o fim a antevisão do que é que vamos poder provar no evento em novembro, não é? Para começarmos a fazer as listas de prova, o que é que vamos provar quando lá estivermos. João, que me contas acerca da Quinta do Gradil? Luís, antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer participar. A Quinta do Gradil remonta a partir do momento em que o Dr. Luís adquiriu a Quinta, em 1999, mas a história da Quinta é bem mais antiga do que isso. Os primeiros dados sobre a Quinta começam em 1492, começa também a nossa assinatura da marca, ou seja, desde que fizemos o rebranding, queremos assimilar os 7 séculos das vindimas. E passamos pela nossa gama inteira que explica um bocado da história da Quinta do Gradil. A Quinta do Gradil está... Diga? Chegaremos lá daqui a pouco, não é? Certo. A Quinta do Gradil está situada no Cadaval, numa pequena vila em Vilar. Nós temos um clima temperado, estamos cerca de 20 km em linha reta do Oceano Atlântico e ao mesmo tempo no sopé da Serra de Monte Junto, o que nos permite ter noites frias e úmidas e dias secos e quentes e uma ótima exposição solar para conseguirmos assegurar a maturação certa para as nossas uvas. Pronto, Perto do e os nossos... mar, e sente-se essa influência marítima em alguns dos vinhos, e com E uma vista realça lindíssima para a Serra de Monte Junto. certíssimo. Não só no sopé, mas mesmo de frente Frente. para a Serra, a Quinta tem uma localização fabulosa e mesmo em termos de vista é lindíssima. Aliás, também não é por acaso, também apostaram no enoturismo, a localização também é muito interessante. Exatamente, e foi recuperado o palácio há cerca de 2 anos, onde fizemos uma sala para eventos, recuperámos a igreja também presente na Quinta, e pretendemos no futuro ter uma sala de barricas por baixo mesmo desse palacete. Muito bem. O Luís, falamos do Luís Vieira, para quem não conhece, da Quinta do Gradil, e portanto é um projeto que na prática tem já mais de 20 anos e que neste curto espaço, 20 anos no setor de vinhos, não vou dizer que não é nada, porque não é de desconsiderar, mas é muito pouco, portanto é um projeto que está quase no início e em pouco tempo, se me permitem a expressão do pouco tempo, tem-se vindo a afirmar. E aliás, o resultado disso foi no ano passado os prémios todos que ganharam, as distinções que a Quinta do Gradil teve, não aos vinhos, mas mesmo a título individual, enquanto Quinta, não é? Exato.
Exato, exato. E pronto, e com a reconversão da gama toda também, da imagem, a explicar um bocado a história e estes tais 7 séculos de vendima, conseguimos sempre puxar o carácter e puxar o carácter da região, portanto, e primar sempre pela frescura e pela elegância dos vinhos. Falamos de vinhos brancos muito minerais e com excelente acidez e de tintos ao mesmo tempo frescos, nem mais. Falamos ao mesmo tempo de vinhos tintos frescos e ao mesmo tempo com uma garra, portanto temos aqui um equilíbrio harmonioso entre intensidade e frescura. Eu gostava de ir às castas, mas antes de lá irmos, um bocadinho aqui em relação aos solos e à vinha, estamos a falar na Quinta do Gradil, de que área de vinha? Estamos a falar de 120 hectares de vinha. A quinta em si tem 200, mas 120 em vinha. Temos uma série de castas, muitas autóctones da região, como o Fernão Pires e o Arinto, e outras que acabaram por se dar muito bem no nosso terroir e derivado às nossas condições climatéricas, adaptaram-se muito bem à quinta. Falamos, por exemplo, do Viozinho, falamos do Sauvignon Blanc, falamos de uma casta muito curiosa como o Taná, o Alicante Pêché, e Toriga Nacional, Syrah. Temos uma diversidade enorme de castas. E algumas, de facto, com uma adaptação surpreendente. Surpreendente porque também não há comparação, não é? Em relação ao Taná, e depois, mais à frente, vou pedir para falares um pouco mais do Taná, porque acho que é muito curioso. Eu não conheço mais nenhum produtor em Portugal que tenha um monocasta Taná. Acredito que haja Taná nos encepamentos, até para se fazer ensaios e ver o que é que dá e o que é que não dá, como é que se adapta. Mas alguém que tenha um monocasta Taná e com a consistência que vocês já têm, não tenho conhecimento de todo produtor, não digo que não haja, mas não tenho de facto conhecimento. Portanto, 120 hectares e falamos de que solos? Solos argilo-calcário, onde temos algumas manchas da nossa quinta com um calcário mais ativo, o que nos permite trazer a frescura e a acidez aos vinhos, nos dá o nosso caráter, no fundo, a acidez e a frescura. Quase tudo em declive e depois há umas partes baixas, algum aluvião, há uma parte mais plana e o resto colinas e encostas. Tudo em encosta, com várias posições e até várias altitudes, embora não haja assim uma grande diferença entre altitude e máximo. Não sei se tens esses valores presentes em termos de altitude. Não passa aos 50 metros de altitude, portanto a nossa cota não é muito alta. Exatamente, mas pronto, depois temos sempre essa influência atlântica que acaba por nos ajudar nesse aspecto. Exatamente. Quem não conhece, é fácil visitar, portanto estamos a falar de Concelho de Cadaval, portanto perto de Lisboa, cerca de uma hora, por aí. Uma hora de viagem, sim. E com uma vista lindíssima. Eu gosto muito de lá e já lá fui várias vezes e espero poder regressar. Então, indo se calhar aqui um bocadinho às castas, já referiste encepamentos, é de facto, também 120 hectares dá de facto para poder experimentar alguma coisa, não é? Não se pode dizer que é um produtor com um quintal, portanto, já há alguma expressão aqui e dá para experimentar, mas há um experimentalismo com escala, isto é, não é só experimentar por experimentar. Vocês efetivamente usam as variedades nos vinhos e com muito sucesso, alguns deles já de alguns anos, digamos assim. Já é mais a marca. As brancas, de facto, o Fernão Pires e o Arinto são clássicas da região, aliás, as duas aqui da zona de Lisboa e do Tejo. Mas o Viozinho que vem do norte, o Alvarinho que vem do norte, portanto, para referir outras duas nacionais que também se dão muito bem. E depois também tem internacionais, não é? Sim, temos o Sauvignon Blanc, temos o Chardonnay, temos o Viognier também. Portanto, depois as castas passam por algumas experiências, sendo que o Sauvignon Blanc já faz parte, tanto o Sauvignon Blanc e o Chardonnay já fazem parte do nosso portfólio há imenso tempo. São castas que dão-se muito bem da região, porque elas têm um equilíbrio perfeito entre a acidez e frescura e ao mesmo tempo a intensidade e a parte aromática que elas necessitam de ter, mais uma vez puxando à nossa localização, ao clima temperado que temos, conseguimos sempre ter a exuberância no ponto certo e sempre a frescura e a acidez aliada para dar aso a esses vinhos. E o Viozinho, como você disse bem... Vinhos equilibrados. Pronto. E o Viozinho, como disseste bem, é uma casta tipicamente duriense, mas que no terroir da Quinta do Gradil se adaptou muito bem. É uma casta que vai buscar muita acidez, muita frescura,
as notas exuberantes delas vão buscar sempre uma componente mais floral. Portanto, é uma casta que se adaptou muito bem ao Neste Terroir, que nos permite ter sempre grande frescura e acidez. Exatamente. E nos tintos, também uma grande variedade de castas, não é? Sim. Entre o Petit Verdot, entre o Syrah, o Alicante Pêché, o Taná, ou seja, a menos comum, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Cabernet Sauvignon. Temos uma panóplia de castas por onde optar para fazer experiências e algumas brincadeiras a perceber quais serão as próximas novidades ou não. Uma das estrelas, se é que me permites esta expressão, quanto mais não seja pela diferenciação, tem-se falado sempre muito do Taná, e que é também um sucesso comercial, tanto quanto sei. Se queres falar um bocadinho dela, Sim, ou destacar fazem pelo menos, tem o monocasta e não sei, acho que ele é posto também num outro vinho, não é? Em lote. Sim, o Taná é feito como monovarietal e também faz parte do lote do Reserva Tinto. É isso. O Taná por ele próprio é uma casta tipicamente utilizada na América do Sul, em regiões muito quentes, algumas com muita altitude também, o que lhes permite ter vinhos estruturados, mas com alguma frescura. No nosso terroir temos um bocado dos dois mundos. Temos uma casta com intensidade, com corpo e com garra, mas ao mesmo tempo temos acidez, temos frescura, temos um vinho mais elegante e não tão austero e duro à partida. Sim. A garrafa depois acaba por arredondar e tornar esses taninos mais sedosos, mas temos sempre uma matéria-prima muito gira para trabalhar à partida. Com algum estágio em barrica, para acabar ali, para dar ali um bocado mais de arredondar o tanino, permite-nos ter um vinho diferenciador e muito intenso e muito particular. Sim. É uma casta francesa, mas de facto muito popular no Uruguai. E que encontrou aqui em Vilar um outro sítio também muito bom. Para quem nunca provou Taná, vamos falar de vinhos com muita estrutura, com muito corpo, com muito tanino, com um bom nível de acidez, de facto, para guardar. São um bocadinho difíceis logo muito jovens. Quando têm o trabalho em madeira, de facto, ficam mais prontos, não é? E é um vinho interessante para quem gosta desse tipo de vinho musculados, digamos assim, uma espécie de um Alicante Pêché, mas ainda mais intenso, ainda mais lento, ainda mais encorpado que o Alicante Pêché, que diga-se, mais expressivo ao mesmo tempo. Ou digo eu, o Alicante Pêché, o vosso também, muito, muito bom. Eu tive a felicidade de provar os novos vinhos que lançaram no início deste ano. Sobretudo colheitas 20 e 19, portanto brancos e tintos, e sim, um dos vinhos mais me surpreendeu, e o Alicante 18 ainda, exatamente, e um dos vinhos que mais me surpreendeu foi precisamente o Alicante Pêché. Estava sim, o Alicante, incrível. Desculpa, Luís. O Alicante tem uma particularidade muito interessante. É um 2018, mas é um 2018 estagiado 12 meses em carvalho português. Mais 12 meses em garrafa, portanto o carvalho português dá-lhe aquela intensidade e o tanino fica muito, muito verde, não é? Portanto, estamos a falar de um vinho austero, com intensidade, mas depois com uma tipicidade do Alicante, também é um vinho elegante e fresco, não é? E é o que se passa na nossa quinta, e mais uma vez a puxar o terroir e a nossa localização, conseguimos ter sempre um vinho com intensidade, com muita garra, mas ao mesmo tempo com acidez, com frescura, sempre num perfil muito elegante. Exatamente. Foi um dos vinhos, de facto, que eu mais apreciei. E os brancos, claro. Eu, com toda a distinção que os tintos merecem, aquela zona sempre foi famosa também pelos seus vinhos brancos, precisamente por esse lado da frescura e de alguma salinidade que às vezes também conseguem. E, portanto, é uma zona naturalmente boa para brancos. E a prova disso são os vossos brancos. Há alguns lotes de sucesso que vocês têm tido, nomeadamente já vamos falar das referências, mas o entrada de gama, se é que assim podemos dizer, que é o Sauvignon Blanc, o Arinto, que é um lote incrível. À primeira vista pode parecer estranho juntar duas castas com acidez, mas combinam-se muito bem. Mas queria falar era precisamente do Sauvignon Blanc, que fiquei absolutamente rendido. E em particular com uma referência nova que vocês lançaram este ano, que é o que eu tenho aqui neste momento a fazer-me companhia. São uma das novidades. Já vamos falar dele.
Mas o Arinto também a comportar-se lindamente. Não é estranho, porque o Arinto é de Lisboa, mas de facto a comportar-se lindamente. O vosso Arinto estava incrível. E os clássicos, quer dizer, o Alvarinho tem-se portado bem sempre. O Viozinho, uma referência já com algum tempo também muito interessante. De facto, Sim, mas aqui, projeto a acompanhar. aqui no Viozinho o Luís falaste há bocado na questão da mineralidade e da salinidade, e acho que o Viozinho representa muito bem essa parte da Quinta do Gradil. Aquela frescura, aquela acidez, a mineralidade, o caráter salgado que o vinho tem, acho que é o nosso Viozinho. Muito diferente do que se encontra noutras regiões, e esta ser uma das nossas também imagens de marca, por fazermos uma coisa diferente do comum, digamos assim. Sim, trabalharem muito bem. Um bom trabalho nos monocastas e nos lotes. Aliás, prova disso é que há de tudo. Há entradas de gama com lotes, há vários monocastas e depois temos os reservas, que normalmente são lotes também. Portanto, há um bocadinho de tudo e têm trabalhado muito bem. Se calhar falávamos agora um bocadinho dos vinhos e aproveitar para apresentarmos as novas referências que introduziram e que não sei se vão estar depois à prova em novembro ou quais é que ainda temos para provar, porque sei que algumas já esgotaram entretanto. E falar também se calhar um bocadinho do rebranding, porque a imagem nova foi lançada muito recentemente e com esta questão dos confinamentos e não sei o quê, se calhar muita gente ainda nem se apercebeu deste novo rebranding. É um facto, é um facto. O rebranding foi lançado na altura em que a pandemia começou, portanto o mercado fechou todo. Pronto, e como estava a dizer há bocado, esta passa a ser a nossa assinatura de marca, que é os 7 séculos de Vendima. E aí começamos com as entradas de gama, onde está o Arinto e Sauvignon Blanc, onde está o Syrah e Touriga Nacional e o Taná com Touriga Nacional, que faz os 3 lotes do branco, tinto e rosé. O 1492 remarca ao primeiro dado existente sobre a quinta, portanto não em termos vínicos, mas legalmente uma coisa escrita sobre a quinta em 1492. E está ele, o Saltimbancos. Sim, eu tenho aqui. Só para mostrar o logo e o 1492. Eu tenho aqui à minha frente então o 1492, então o gama de entrada. Aqui o Arinto e o Sauvignon Blanc, sempre a puxar a frescura e a acidez, e depois o Sauvignon Blanc a trazer a exuberância da casta, não é? Um nariz muito verde, relva cortada e alguma fruta exótica, e o Arinto sempre a puxar a acidez, a frescura e a parte limonada, no fundo, tipicamente do Arinto. Um vinho muito fácil de consumir e uma relação qualidade-preço incrível. Sim, um vinho fresco, muito apetecível, gastronómico, e também dá para beber um copo ao final da tarde, o que é muito interessante. Pronto, e passamos então e aqui representa o século XV. No século XVI temos os monovarietais, ok? Portanto, entre brancos e tinto, onde temos um alvarinho, um viozinho, um arinto, um alvarinho, e também temos um taná e um alicante pechê, ok? Aqui representa o século XVI a fauna e a flora. Era uma zona muito utilizada por caçadores da realeza, portanto havia muita abundância de espécies para caça e portanto também aqui remonta um bocado ao sol e à lua, que nos ajuda a ter as maturações e a frescura nos vinhos. Passamos então depois para o século XVII, onde temos os nossos reservas. O século XVII, este vinho representou uma história muito interessante, porque em 1769 queriam arrancar todas as vinhas da zona do Cadaval, mas houve um tratado feito por Dom José I que nos protegeu de arrancarem as vinhas, ou seja, as nossas vinhas foram consideradas vinhas de lei, vinhas de qualidade. Portanto, isso permitiu com que permitissem que a Quinta do Gradil continuasse a ter as nossas vinhas, no fundo. Depois vamos para o século XIX, onde temos a Maria do Carmo. Maria do Carmo foi uma das últimas proprietárias da Quinta do Gradil, a grande senhora da Quinta do Gradil, onde foi ela que deu asa à construção do palácio, e pronto, aquela fachada que o Luís conhece bem, que tem aquela vista privilegiada para a Serra do Monte Junto. Depois temos em século XX o Saltimbancos, ok? Este grande Sauvignon Blanc que estamos a beber. Pronto, aqui o Saltimbancos é um poema
É um poema que foi escrito por Isidoro Maria de Oliveira, que era um grande poeta, que foi um dos últimos proprietários da Quinta, em 1962, se não me falha a memória. E pronto, e decidimos homenageá-lo com este vinho, sendo que estes vinhos de Saltimbancos são séries muito limitadas, portanto são experiências feitas na Quinta, consoante aquilo que os anos nos dão, a matéria-prima que temos. Isto não será sempre um branco, não será sempre só Sauvignon Blanc, mas sim o resultado das experiências e daquilo que o terroir nos der no que toca à matéria-prima. Este Depois foi de temos o 650. Sim, isto é uma produção de 650 garrafas. A intenção é nunca passar muito das 1000 garrafas e andar dos 300 e as 1000 garrafas, 1500, para ser uma coisa mais exclusiva, mais rara, mais apetecível. Falamos de um vinho muito exuberante, também tem uma particularidade muito interessante. Este vinho se fermenta 6 meses em barrica nova, 60% do lote, mas aqui os tampos são tampos de acácia. A acácia permite com que a frescura e a acidez do vinho se mantenha e consigamos extrair o melhor dela. Depois temos o trabalho da barrica do carvalho francês, que nos dá aquela exuberância, o volume, a textura do vinho, e falamos sempre de um vinho muito interessante, com perfume e um aroma muito exuberante, uma excelente acidez, uma excelente frescura e muito harmonioso na boca, onde temos uma grande amplitude aliada à frescura e à elegância. Grande amplitude, grande persistência e com sentido de mineralidade. É um vinho... Foi o vinho que eu mais gostei na última prova que fiz. Fiquei muito, muito surpreendido com este Sauvignon. Não é que eu não soubesse que o Sauvignon se comporta bem. Aliás, prova disso é a vossa entrada de gama sempre com uma qualidade muito boa, muito consistente. Mas não esperava isto. Até porque não há muitos Sauvignons com este perfil tão francês, vamos assim dizer, feito por cá. Não é fácil, portanto, é uma questão de clima, é uma questão de adaptação da variedade. E... Nós temos um misto de... Desculpa, Luís, continua. Não, estava mesmo a terminar. Nós temos um misto das duas coisas, conseguimos ir sempre buscar a parte clássica, aquela parte da relva cortada, dos espargos, mas ao mesmo tempo a parte tropical da casta, que se dá muito aqui em Portugal. Portanto, temos sempre o melhor dos dois mundos e sempre aliando à frescura e à elegância que o vinho tem. A madeira está muito bem trabalhada e é um vinho que ao longo dos tempos tem revelado um grande vinho, com um potencial de envelhecimento enorme. Aliás, neste momento a madeira mal se sente, tão bem trabalhada e tão bem integrada que ela está. E estamos a falar de 8 meses de garrafa. Portanto, muito rapidamente o vinho ficou pronto. Sim. E está neste momento no auge. E estará no auge por muito tempo, com esta acidez toda. Sim, e para durar. O que procuramos aqui é sempre extrair o melhor da Quinta do Gradil, que é primar pela elegância, pela frescura, ir buscar a acidez, mais uma vez, utilizar a nossa localização ao nosso favor e o nosso terroir ao nosso favor, para puxar sempre pela elegância e mineralidade nos vinhos. Isto é um facto comum nos tintos e nos brancos. Sim. Não posso deixar de pedir para comentares também espumante e aguardente, porque a casa não se fica pelos tranquilos. Claro. Nós temos um espumante em que a base é Arinti Chardonnay, ok? 50-50, tem 17 meses de estágio em borra, e é feito de Rochman, e depois ele tem cerca de 6 meses em garrafa antes de ir para o mercado. Estamos a falar num espumante com perfil um bocado oxidativo, mais evoluído, mais gastronómico, um espumante que pede comida, tem uma acidez, tem uma bolha muito cremosa, portanto é um espumante para comida, um espumante super gastronómico, uma acidez belíssima, a bolha super cremosa, e depois tem a exuberância toda do Chardonnay, aliado à frescura sempre do arinho. E eu não sei se voltaram a repetir, houve o Maria do Carmo Rosé em Magno. Não fizemos só uma edição até agora. Foi única, ok. E depois chega a aguardente, que é belíssima, uma Xijó, já com muita história também, não é? Já, a aguardente foi de uns cascos do avô do Dr. Luís, encontrados. Ela permaneceu durante mais de 40 anos em cascos de carvalho, e depois foi engarrafada. Portanto, há ali muita misticidade por trás da aguardente. É uma aguardente diferente, num patamar muito superior, mas muito bem feito, em que a madeira está muito bem integrada, o álcool está no ponto certo, portanto temos ali uma aguardente muito elegante e com muita garra. Com muita garra uma mesmo. belíssima, extraordinária.
exatamente. Muito bem. Então, aguçado o apetite, o que é que vamos ter à prova no Enough Wine Fest, dia 20 de novembro? Teremos toda a gama, em que as novidades assentam muito aqui no Saltimbancos e nos Marias do Carmo. Excelente. Teremos também novas colheitas do Arinto e do Chardonnay. Portanto, estavam atualmente no mercado, são 19, e iremos ter os 20 deste ano. E também uma brincadeira com o Taná. Ou seja, fomos buscar colheitas mais antigas para percebermos qual é que é o potencial de envelhecimento de uma casta como o Taná. Excelente. Portanto, vamos ter 3 colheitas antigas, sendo que é o 16, o 18 e o 14. Boa, boa. Assim, de facto, dá para fazer uma mini vertical e uma perceber como é que ele evolui. Essas provas são sempre muito didáticas, muito interessantes. E, portanto, fica aqui a recomendação para irem até lá e provarem. Eu nunca fiz essa prova com o vosso Taná. Fico curioso e na expectativa de o poder fazer. Iremos prová-la certamente. Exatamente. Queria agora deixar aqui também a oportunidade, se alguém quiser colocar alguma questão ou fazer algum comentário ao João, para deixar aqui mensagem, que eu depois faço chegar. E portanto, entretanto, relembrar que o evento dia 20 de novembro no Porto, no Hotel Crown Plaza, Avenida da Boa Vista. Bilheteira também existe lá à porta, mas em pré-venda tem um desconto. Já está disponível, portanto, Ticketline, locais habituais e online, no site Ticketline. Amanhã não teremos aqui live, vamos fazer uma pausa, um descanso. Regressamos no domingo para falar com o Luís Leocádio do seu projeto pessoal Titã do Douro. Entretanto, passaram aqui umas mensagens. O Rui Machado a dizer que o Taná é muito bom. Há fãs de Taná. E a Ana Matias, olá Ana, a dizer vai ser épico. Espero que sim. Um grande beijinho. Questões, parece-me que não ficou nenhuma. Se fizeram uma questão que eu agora não vi, por favor repitam, porque eu já não devo conseguir recuperar aqui os textos para trás. Muito bem. João, se queres acrescentar alguma coisa, umas palavras finais? Sim, eu esqueci-me de falar numa das partes de uma das gamas, que é o Ganita, que remonta ao século XXI. Falámos da aguardente, falámos da história, mas não falámos da família, mas não falámos do Ganita. Portanto, o Ganita remonta ao século XXI, o século do Dr. Luís Vieira, e aqui um bocado vem a parte da história da família. Portanto, a família sempre esteve ligada ao comércio do vinho, e o avô do Luís tinha a alcunha de Ganita, daí o nome do vinho, e aqui faz homenagem aos 100 anos, e temos aqui um vinho, uma edição muito especial, um vinho completamente diferente, onde o lote também tem Taná, tem a Touriga Nacional e o Alicante Peixão, 2015. Um vinho muito, muito interessante, muito próprio e muito particular. Vai estar também à prova? Não sei ainda. Fica a curiosidade no ar. É um vinho difícil de apanhar pela sua raridade, pelo preço. É um topo de gama na sua verdadeira acessão da palavra. Mas e que o Bruno Veríssimo está a falar no Arinto Galileu. O Arinto Galileu é perfeito. Temos aqui já muitos bons motivos para visitar a banca do Gradil, conhecer as novidades e algumas curiosidades, como a mini vertical do Tanat. Não havendo questões, da minha parte, João, resta-me agradecer-te a presença, o tempo, a boa disposição. Agradecer a quem nos acompanhou. Espero que tenha sido interessante e útil. Ficam já a conhecer um bocadinho da Quinta do Gradil, quem ainda não conhecia, e portanto já vai com mais apetite para as provas quando nos encontrarmos no dia 20. Desejo-vos a todos um bom fim de semana, um abraço, boas provas e João, até breve. Obrigado, Luís. Até breve. Saúde. À nossa. À nossa. À nossa. Obrigado. Obrigado.